Eu nunca imaginei que planejar um casamento fosse me fazer sentir como se eu tivesse 15 anos de novo. Parado no corredor da casa onde cresci, com o coração disparado, segurando um segredo capaz de destruir a minha família. Porque de algum jeito, depois de todos esses anos, a mesma mulher que quase separou meus pais, agora é a razão pela qual meu pai diz que talvez não se sinta confortável para ir ao meu casamento. E a pior parte, todo mundo olha para mim como se eu fosse o problema. Ele e minha noiva nem queríamos uma festa de casamento para começo de conversa. Nós dois sempre fomos o tipo de pessoa que prefere coisas quietas. Jantares pequenos, viagens de carro sem pressa, manhãs em que a casa fica em silêncio, tirando o barulho do café passando. Quando ficamos noivos, o plano original era simples: assinar os papéis no cartório, talvez sair para jantar com alguns amigos mais próximos depois e encerrar por ali. Sem drama, sem stress, sem lista gigante de convidados. Mas foi meu pai quem insistiu para fazermos algo maior. Ah, qual é? Ele me disse numa noite pelo telefone, com aquele tom familiar que sempre usa quando está tentando me convencer de alguma coisa. Você só casa uma vez? Não vai se privar dessas lembranças. No começo, eu resisti bastante, mas no fim, eu cedi. Essa sempre foi a minha fraqueza com ele. Meu pai tem um jeito de me fazer sentir que dizer não é de alguma forma cruel ou exagerado. Como se eu me explicasse um pouco melhor, eu acabaria percebendo que ele estava certo. Então agora estamos planejando um casamento pequeno para este verão. 75 convites enviados, esperando que talvez umas 60 pessoas realmente apareçam. Só família próxima e amigos que fazem parte da nossa vida há anos. Ou pelo menos, esse era o plano. Então meu pai fez a pergunta que embrulhou meu estômago na hora. Ei, ele disse casualmente durante uma das nossas ligações sobre o casamento. Será que teria problema se eu levasse a Karen? Karen. Só de ouvir o nome Bella, eu senti a mesma sensação de morder alguma coisa estragada. Para entender por que esse nome me atinge desse jeito, você tem que voltar mais de 15 anos, para quando eu ainda era adolescente, para quando meus pais ainda eram casados. Karen já rondava a nossa vida havia muito tempo. Ela e meu pai se conheceram por causa de um grupo de pedal e trilha. Os dois eram completamente obcecados por ciclismo e caminhadas em serra. No começo, ela era só uma pessoa do grupo. Alguém que aparecia em churrascos de fim de semana ou saía para pedalar com meu pai nas manhãs de domingo. Mas minha mãe sempre fazia uma expressão estranha quando o nome da Karen surgia. Não era exatamente raiva. Não totalmente. Era mais um desconforto silencioso. Aquele tipo de tensão que você sente num ambiente quando ninguém está dizendo o que realmente está pensando. Na época, eu não entendia direito. Eu era só um adolescente. Pais às vezes têm amizades esquisitas. Eu não pensei muito sobre isso. Até a noite em que tudo mudou. Eu lembro perfeitamente. Porque foi uma daquelas noites aleatórias em que nada de importante deveria acontecer. Meu pai tinha deixado o celular sobre a bancada da cozinha enquanto foi para a garagem. Minha mãe estava no andar de cima dobrando roupa. A casa estava em silêncio e por algum motivo eu peguei o celular. Mesmo agora, tantos anos depois, eu ainda consigo sentir aquele momento no peito. A hesitação. A culpa. Eu sabia que era errado mexer nas mensagens de outra pessoa, mas minha mãe tinha dito uma coisa naquela semana que ficou presa na minha cabeça. Acho que tem alguma coisa estranha acontecendo entre seu pai e a Karen. Depois de dizer isso, ela tentou rir. Tentou agir como se estivesse brincando, mas pela forma como a voz dela falhou,
Eu sabia que não estava, então eu abri as mensagens. No começo, parecia inofensivo. Conversas sobre trilhas de bike, planos de viagem, fotos de montanha, equipamentos de camping. Aí eu rolei mais para baixo e de repente as palavras na tela pareceram queimar meus olhos. Estou com saudade. Queria que a gente pudesse sumir junto para algum lugar. Eu te amo. Havia dezenas de mensagens assim. Piadas cheias de malícia, referências internas, conversas longas, tarde da noite, que definitivamente já não eram mais sobre trilha nenhuma. Meu estômago virou com tanta força que eu achei que fosse vomitar ali mesmo na cozinha. Lembro de me segurar na bancada porque minhas mãos estavam tremendo demais. Aquilo não era uma amizade inocente, era outra coisa. Uma coisa feia, uma coisa que fez parecer que a minha casa inteira tinha inclinado de lado de repente. Quando meu pai voltou para dentro, eu confrontei-o na mesma hora. Eu não planejei. Não ensaiei nada. As palavras simplesmente explodiram de mim. Que é isso? Eu estendi o celular para ele, a tela ainda aberta nas mensagens. Por um segundo, o rosto dele perdeu toda a cor. Então ele arrancou o aparelho da minha mão. Meu Deus, ele murmurou. Você mexeu no meu celular? Ele não negou. Essa foi a primeira coisa que eu percebi. E em vez disso, começou a andar de um lado para o outro na cozinha, passando a mão no cabelo. Não é o que você está pensando, ele disse rápido. Essa frase, exatamente essa frase, ficou gravada no meu cérebro. Porque eu tinha acabado de ler mensagens em que ele literalmente escrevia: eu te amo. Como eu deveria interpretar aquilo de outro jeito? Nós somos só amigos. Ele insistiu. Você está entendendo tudo errado. Eu fiquei olhando para ele. Amigos não mandam mensagem assim. A voz dele falhou naquele momento. E de repente, ele começou a chorar. Não o choro contido, discreto. Era o choro descontrolado, com o rosto vermelho, o corpo tremendo. Se sua mãe descobrir isso, ele disse entre respirações pesadas, ela vai me deixar. O jeito como ele falou aquilo apertou meu peito. Não porque ele parecesse arrependido, mas porque parecia medo. Medo das consequências. Não, culpa. Por favor, ele disse. Você não pode contar para ela. Eu fiquei parado, congelado. Eu era só um adolescente. Eu não fazia ideia do que era a coisa certa a fazer. Uma parte de mim queria fingir que nada daquilo existia, mas outra parte não conseguia parar de pensar na minha mãe lá em cima, dobrando roupa, completamente sem saber que o marido dela estava dizendo a outra mulher que a amava. E alguma coisa dentro de mim se rompeu. Então eu contei. O estrago foi exatamente tão ruim quanto você imagina. Meu pai imediatamente culpou minha mãe. Disse que ela não dava apoio emocional suficiente. Disse que se sentia sozinho. Disse que Karen entendia ele de um jeito que sua mãe nunca entendeu. Eu me lembro de estar sentada à mesa da sala de jantar enquanto eles discutiam, sentindo como se a casa inteira estivesse desabando ao meu redor. No fim, minha mãe me disse para deixar aquilo para lá. A gente vai resolver. Ela falou baixinho. Mas alguma coisa na nossa família tinha mudado. E Karen nunca desapareceu. Mesmo depois que meus pais se separaram, anos mais tarde, ela continuou na vida do meu pai. Eles viajavam juntos às vezes. Trilhas na Serra da Mantiqueira, eventos de ciclismo, fins de semana em cidades de interior, com pousadas charmosas e clima de montanha. Ele sempre insistia que eram só amigos. E tecnicamente, ela é casada com uma mulher, o que de algum jeito deixava tudo ainda mais estranho. Eu tentei ignorar, eu realmente tentei. Mas toda vez que eu via a foto dos dois viajando juntos, sorrindo lado a lado em alguma trilha de montanha, aquela velha náusea voltava.
Agora avança para o presente, para o meu casamento, para o momento em que meu pai perguntou se Karen podia vir. Eu respirei fundo e disse a coisa mais neutra que consegui pensar. A gente está tentando manter a lista dos convidados pequena, o que era verdade. Mas não era o verdadeiro motivo. O verdadeiro motivo era simples. Eu não quero a mulher que ajudou a quebrar a minha família, sentada numa mesa, enquanto eu caminho até o altar. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Depois meu pai suspirou. Eu só acho que significaria muito se ela pudesse ir. Meu peito apertou. Não, eu disse de novo. Foi aí que o tom dele mudou. Você não confia em mim, confia? Eu fechei os olhos. Claro que não confio. Mas não falei isso em voz alta. Em vez disso, repeti que a lista de convidados já estava fechada. E foi então que ele disse uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça desde então. Eu tenho meus próprios motivos para isso ser importante. Ele disse em voz baixa. E fico decepcionado por você nem tentar entender. Eu senti aquela velha pressão familiar voltando de novo. A manipulação, a culpa. A mesma sensação que eu tinha quando era criança. E ele insistia, 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 até eu finalmente ceder. Mas desta vez, eu não cedi, pelo menos não ainda. Mesmo assim, desde aquela conversa, uma pergunta ficou-me corroendo por dentro. Será que eu estou sendo injusto? Ou será que estou finalmente traçando um limite que eu deveria ter traçado anos atrás? Eu queria poder dizer que a conversa terminou ali. Que eu desliguei o telefone, respirei fundo e voltei a escolher arranjo de mesa e mapa de convidados como uma pessoa normal. Mas não foi assim, porque quando meu pai decide que alguma coisa importa para ele não larga. Na manhã seguinte, acordei com 3 ligações perdidas e uma mensagem dele. A gente precisa conversar sobre isso de novo. Só de ver aquelas palavras, meu estômago afundou. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo antes de responder. Uma parte de mim queria ignorar. Outra parte já sabia que, se eu não respondesse, ele ia continuar pressionando até conseguir alguma reação. Então, eu liguei. Ele atendeu na mesma hora. Oi, ele disse, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. O tom dele estava calmo, quase alegre. É uma coisa que ele sempre fez. Reiniciar a conversa como se a tensão anterior nunca tivesse existido. Bom dia, eu disse, quieto. Houve uma pausa breve. Então, ele começou. Fiquei pensando no que você falou. Meu coração já estava batendo mais rápido. Eu entendo que você queira manter o casamento pequeno. Ele continuou. Mas eu realmente acho que você deveria reconsiderar deixar a Karen ir. Lá estava de novo, direto. Persistente. Fechei os olhos e me recostei na cadeira. Pai, eu disse devagar, a lista de convidados já está fechada. Bom, ele respondeu rápido. São só mais 2 pessoas. Karen e a esposa dela. O jeito como ele falou fez parecer que eu estava sendo irracional por recusar. Como se adicionar 2 nomes não fosse nada. Mas não era sobre número. Nunca foi sobre número. Não é por causa de espaço. Eu disse enfim. O silêncio preencheu a ligação por um instante. Então ele fez a pergunta que eu estava torcendo para que ele não fizesse. Então, é por causa de quê? Minha garganta apertou. Eu conseguia sentir a velha memória voltando. A bancada da cozinha. O celular na minha mão. Aquelas mensagens brilhando na tela. Eu só não me sinto confortável com ela lá, eu disse. Outra pausa, mais longa dessa vez. Você ainda está preso àquela coisa de anos atrás? Ele perguntou. O jeito como ele disse, tão casual, tão despreocupado, fez alguma coisa se contorcer no meu peito. Aquela coisa? Sim, ele disse, soltando um suspiro como se já estivesse cansado de repetir aquilo. Você era um garoto. Entendeu errado o que viu. Eu senti minha pulsação martelar nos ouvidos. Eu não entendi errado mensagens dizendo: eu te amo, pai. A voz dele ficou
mais dura. Nós estávamos passando por uma fase complicada. O roteiro de sempre. A mesma explicação que ele usava 15 anos atrás. Eu já te falei antes, ele continuou. Karen e eu somos amigos. Amigos. Eu quase ri. Em vez disso, passei a mão na testa, tentando manter a voz firme. Amigos não pedem para um adolescente esconder mensagens da própria mãe. Aquilo atingiu um ponto sensível. Eu nunca te pedi isso. Ele rebateu, ríspido. Você chorou e disse que a mãe ia te deixar se descobrisse. Silêncio. Por um momento, nenhum de nós falou. Então o tom dele mudou de novo. Mais suave agora. Manipulador de um jeito diferente. Eu só não entendo por que você ainda está carregando isso depois de todos esses anos. Porque você nunca assumiu responsabilidade. Mas de novo, eu não disse isso em voz alta. Em vez disso, falei algo mais simples. O casamento é meu. Outra longa pausa. Eu sei. Ele disse em voz baixa. Então acrescentou algo que me pegou completamente de surpresa. A Karen faz parte da minha vida há muito tempo. Ela é importante para mim. Meu estômago afundou. O jeito como ele falou não soou como amizade casual. Soou mais pesado, mais profundo. Eu não estou pedindo para você gostar dela. Ele continuou. Estou pedindo só que você respeite que ela é importante para mim. Respeito. Essa palavra fez subir um gosto amargo na minha garganta. Onde estava esse respeito quando eu tinha 15 anos e ele me pediu para guardar o segredo dele? Onde estava esse respeito quando minha mãe estava chorando à mesa, enquanto ele colocava a culpa nela pelo próprio comportamento? Eu respirei devagar. Eu não estou tentando te desrespeitar. Eu disse, mas eu não quero ela no meu casamento. Outro silêncio se estendeu entre nós. Então ele disse em voz baixa, você está me colocando numa posição muito difícil. Ali estava a culpa. Eu senti na hora, como um peso pressionando o meu peito. Que posição? Eu perguntei. Se alguém importante para mim não é bem-vindo. Ele disse com cuidado. Isso torna as coisas complicadas. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Você está dizendo que talvez não vá? Eu não disse isso. Mas ele também não disse que iria. E aquela incerteza ficou suspensa entre nós, como nuvem de tempestade. Meu coração começou a disparar. Eu sempre imaginei meu pai me acompanhando até o altar, mesmo com tudo confuso entre nós. Ele ainda é meu pai. Eu não estou te pedindo para escolher. Eu falei rápido. Só estou pedindo que você respeite um limite. Mas ele não respondeu na hora. Quando finalmente falou de novo, a voz parecia cansada. Eu achei que você confiasse mais em mim do que isso. Essa frase bateu mais forte do que qualquer outra coisa que ele tinha dito. Porque a verdade era... eu não confiava. E ele sabia disso. Eu preciso desligar. Eu disse por fim, com a voz quase sumindo. Pensa nisso. Ele respondeu antes que eu encerrasse a chamada. Depois que a ligação acabou, eu fiquei sentado, olhando para a parede. E o café tinha esfriado completamente. Minhas mãos tremiam. E todas aquelas memórias antigas que eu achei que tinha enterrado começaram a subir de novo. A cozinha, as mensagens, minha mãe chorando quieta na sala, fingindo que estava tudo bem. Mais tarde naquela noite, contei para a minha noiva o que tinha acontecido. Nós estávamos sentados no sofá, com uma planilha do casamento aberta no notebook dela. Ela ouviu em silêncio enquanto eu explicava tudo, toda a história. Karen. As mensagens, a ligação. Quando terminei, ela se recostou e soltou um longo suspiro. Nossa, ela disse. Pois é, eu murmurei. Ela me olhou por um momento. Então falou uma coisa que me surpreendeu. Você sabe que não está errado, né? Eu pisquei. O quê? Esse casamento é nosso, ela disse. Não do seu pai.
Alguma coisa no jeito como ela falou isso apertou meu peito de emoção. Eu só não quero criar um conflito gigante na família, eu admiti. Ela estendeu a mão e segurou a minha. O conflito já existe, ela disse com suavidade. Essa frase ficou comigo por muito tempo, porque ela estava certa. Isso não começou com o meu casamento. Isso começou 15 anos atrás, numa cozinha, com um celular cheio de segredos. Mas mesmo sabendo disso, a culpa continuava ali. Porque, no fim das contas, ainda havia uma pergunta me assombrando. E se meu pai realmente escolher ela, em vez de estar presente no dia em que eu me casar? E se isso acontecer, será que isso finalmente provaria que meu instinto sobre a relação deles estava certo o tempo todo? Ou provaria que sou eu quem está destruindo a família? Os dias seguintes pareceram uma caminhada debaixo de uma nuvem carregada. Toda vez que meu celular vibrava, meu estômago revirava. Uma parte de mim esperava outra mensagem do meu pai. Outra tentativa de reabrir a conversa. Outra pressão para eu mudar de ideia. Mas em vez disso, houve silêncio. E, de algum jeito, isso pareceu pior. Porque quando meu pai fica em silêncio, normalmente significa que ele está pensando, planejando o próximo movimento, esperando o momento certo para tentar de novo. Enquanto isso, o planejamento do casamento continuava avançando, quer eu estivesse emocionalmente pronto para isso ou não. Eu e minha noiva tivemos reunião com o espaço da festa, com o buffet e com a fotógrafa. As pessoas faziam perguntas animadas sobre cor de flores, tipo de bolo, música da primeira dança. E toda vez que alguém mencionava o casamento, eu só conseguia pensar numa coisa. Será que meu pai vai mesmo estar lá? Eu tentava afastar esse pensamento, mas ele sempre voltava. Algumas noites depois, meu telefone tocou enquanto eu fazia o jantar. Pai. Meu coração começou a martelar. Por um momento, pensei em deixar cair na caixa postal, mas eu sabia que não ia conseguir relaxar até saber o que ele queria. Então atendi. Oi, eu disse cauteloso. Oi, filho, ele respondeu. Essa palavra, filho, sempre me amolece um pouco. Ele me chama assim desde que eu era pequeno. Mas naquela noite não funcionou como costumava funcionar. Havia tensão embaixo da voz dele. Escuta, ele disse depois de um instante. Eu fiquei pensando na nossa conversa. Lá vamos nós. Eu me apoiei na bancada e esperei. Eu não quero brigar com você por causa disso, ele continuou. Isso devia ser um momento feliz. Então vamos manter assim. Eu disse baixo. Outra pausa. Então, ele suspirou. Você ainda está dizendo não, né? Sim, eu disse. A palavra ficou suspensa no ar. Sem Karen. Sem convidados extras. Ele soltou o ar devagar. Eu só queria que você tentasse ver as coisas do meu ponto de vista. Meu maxilar travou. E qual seria esse ponto de vista? O de que ela faz parte da minha vida há muito tempo, ele disse. É alguém de quem eu gosto profundamente. Lá estava aquela expressão de novo. Gosto profundamente. Eu engoli em seco. Isso você já deixou muito claro. O tom dele ficou um pouco mais duro. Você está fazendo isso parecer pior do que é. Estou? Silêncio. Eu quase consegui ouvir ele pensando do outro lado da linha. Você age como se ela tivesse destruído nossa família. Ele disse enfim. Meu peito apertou. Ela ajudou. Eu respondi em voz baixa. Sua mãe e eu já tínhamos problemas muito antes da Karen. Talvez fosse verdade. Talvez não. Mas esse não era o ponto. Mesmo assim, você me pediu para mentir por você. Eu disse. Ele não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz soava cansada. Eu estava com medo. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não queria que meu casamento acabasse. Mas acabou. Eu disse.
baixinho. Outro silêncio. Então ele disse algo que deixou meu peito oco. A Karen esteve comigo quando tudo desmoronou. Claro que esteve. Ela me apoiou. Ele continuou. Quando todo o resto estava caindo aos pedaços, eu passei a mão na testa. Eu fico feliz que você tenha tido alguém. E eu quis dizer isso, ao menos em parte. Eu nunca quis que meu pai ficasse sozinho. Mas isso ainda não significava que eu queria ela sentada na primeira fileira do meu casamento. Isso não é sobre te punir, eu acrescentei. Então é sobre o quê? Ele perguntou. Respirei fundo. É sobre o que eu sinto quando vejo ela. Isso pareceu... confundiu. Como assim? Eu procurei as palavras certas, mas a verdade era confusa. Quando eu penso na Karen, eu não vejo uma companheira de trilha ou uma amiga do pedal. Eu vejo aquelas mensagens. Eu vejo minha mãe chorando à mesa da cozinha. Eu vejo a versão de mim com 15 anos, parado no meio de uma briga na qual eu nunca deveria ter sido colocado. Ela me lembra o pior momento da nossa família. Eu disse por fim. As palavras saíram mais baixas do que eu esperava. Por muito tempo, meu pai não respondeu. Quando respondeu, a voz parecia diferente. Menos defensiva, mais reflexiva. Eu não sabia que você ainda carregava isso desse jeito, ele disse. Como eu nunca reveria? Outra pausa. Então ele perguntou algo inesperado. Sua mãe chegou a conversar com você sobre o que aconteceu naquela época? Não muito. Ela me pediu para deixar aquilo para lá. Eu disse. Então eu deixei. Mas claramente eu nunca deixei de verdade. Porque os sentimentos ainda estavam ali. Ainda cruz. Ainda sem solução. Meu pai soltou o ar devagar. Eu nunca quis te colocar no meio daquilo. Mas colocou. Eu disse. Ele não discutiu. Por um momento achei que talvez a conversa terminasse ali. Mas então ele falou de novo. Você sabe que a Karen é casada agora, né? Eu sei. E a esposa dela também iria. Esse detalhe não mudava nada para mim. Se alguma coisa, deixava tudo ainda mais estranho. As duas são boas pessoas, ele disse. Eu tenho certeza. Nascer boa pessoa não apaga o passado. Por fim, ele fez a pergunta que eu já esperava. Então, isso é definitivo? Meu coração bateu pesado. É. Houve outro longo silêncio. Então ele disse em voz baixa. Tá bem, só isso. Sem argumento, sem chantagem emocional. Só tá bem. Aquilo deveria ter-me deixado aliviado. Em vez disso, uma inquietação estranha se instalou no meu peito, porque meu pai raramente desiste tão fácil. Antes de desligar, ele disse uma última coisa. Espero que você saiba que eu te amo. Minha garganta apertou. Eu sei. Mas depois que a ligação terminou, eu continuei olhando para o celular, porque a conversa tinha acabado, mas a tensão não. E um pensamento ficou rodando na minha mente. E se ele realmente decidir não vir? Será que eu vou me arrepender de ter mantido minha posição? Ou vou me arrepender de ter cedido, só para manter a paz? Porque no fundo, eu sei uma coisa sobre o meu pai. Se eu ceder agora, esse não vai ser o último limite que ele vai tentar empurrar. E se tem uma coisa que estar prestes a casar me fez perceber, é que às vezes virar adulto significa finalmente decidir onde esses limites ficam, mesmo quando a pessoa do outro lado é o seu próprio pai. Na semana seguinte, nada aconteceu. Nenhuma ligação do meu pai. Nenhuma mensagem pedindo para eu reconsiderar. Nenhum comentário passivo-agressivo jogado no meio de uma conversa qualquer. Só silêncio. No começo, tentei-me convencer de que aquilo era um bom sinal. Talvez ele finalmente tivesse aceitado minha decisão. Talvez tivéssemos chegado àquela trégua quieta e desconfortável em que muitas famílias acabam entrando quando ninguém quer continuar brigando. Mas havia algo naquilo que ainda parecia errado, porque meu pai nunca foi o tipo de pessoa que deixa as coisas irem embora em silêncio. Aquele silêncio parecia menos aceitação e mais a calmaria antes de alguma outra coisa. Ainda assim,
a vida seguiu. Eu e minha noiva continuamos planejando o casamento. Mapa de mesas, degustação do cardápio, cronograma da cerimônia. Todos aqueles pequenos detalhes que aos poucos transformam um evento abstrato em algo real. Numa noite, estávamos sentados à mesa de jantar com uma pilha de confirmações de presença espalhadas na nossa frente. Minha noiva estava separando tudo em montinhos. Sim? Não. Talvez. Ela olhou para cima e sorriu. Seu primo Marcelo vem. Que bom. Eu disse. Ela virou outro cartão. Sua tia Lúcia também. Eu assenti, distraído. Então, ela parou. Seu pai ainda não respondeu. Meu peito apertou na mesma hora. Claro que não. O prazo final do RSVP estava a poucos dias de acabar. Todo mundo já tinha respondido, menos ele. Ele vai responder, eu disse rápido, embora minha voz tivesse soado menos confiante do que eu queria. Mas por dentro, minha mente já estava girando. Será que era a forma dele de protestar? Esperar até o último minuto? Ou pior, será que ele realmente estava considerando não ir? Só de pensar nisso, meu estômago embrulhou. Não importava o quanto nossa relação fosse complicada, eu sempre imaginei ele lá, ao meu lado, me acompanhando até o altar. Esses são os tipos de momentos que você cresce presumindo que vão acontecer. Mesmo quando sua família é bagunçada, mesmo quando o passado é complicado. 2 dias depois, decidi que não dava mais para esperar. Eu liguei para ele. Quando atendeu, a voz parecia normal. Normal demais. Oi, filho. Oi. Eu disse com cuidado. Nós conversamos por alguns minutos sobre coisas comuns. Trabalho, o tempo, uma trilha que ele estava planejando fazer. A conversa parecia estranhamente educada, como 2 pessoas evitando o assunto real, sentada entre elas. Finalmente, eu disse. Pai, eu vi que você ainda não confirmou presença. Houve uma pausa. Ele disse devagar. Eu estava mesmo querendo falar com você sobre isso. Meu coração começou a bater mais forte. Ah? Ele pigarreou. Eu pensei bastante sobre tudo o que você me falou. Eu esperei. E eu entendo como você se sente, ele disse. A tensão nos meus ombros diminuiu um pouco. Mas, ele acrescentou. Claro que tinha um mas. Eu ainda acho que você está sendo injusto com a Karen. Meu peito apertou de novo. Eu não estou pedindo para você mudar de opinião sobre ela. Ele continuou. Mas ela é alguém importante na minha vida. Eu pressionei os dedos contra a borda da mesa. A gente já falou sobre isso. Eu sei. A voz dele estava calma. Calma demais. Mas se alguém tão importante para mim não é bem-vindo. Ele não terminou a frase. Não precisava. O significado era óbvio. Você está dizendo que não vai? Eu não disse isso. Então, o que está dizendo? Outra pausa. Estou dizendo que isso me coloca numa posição difícil. A mesma frase, outra vez. Meu coração estava disparado agora. Pai, eu disse baixo. Esse é o meu casamento. Eu sei. Então, por que parece que você está tentando negociar isso? Eu não estou negociando. Ele respondeu rápido. Só estou pedindo para você pensar no que isso significa. No que isso significa? Soltei o ar devagar. O que isso significa? Eu disse com cuidado. É que eu não quero alguém lá que me lembre um dos piores momentos da nossa família. Silêncio. Por um longo instante, nenhum de nós falou. Então ele disse uma coisa que me surpreendeu. Você sabe... A Karen sabe disso. Eu pesquei. O quê? Ela sabe que você viu as mensagens. Meu cérebro travou. Como assim ela sabe? Eu contei para ela anos atrás. Aquilo me deu um calafrio estranho. E mesmo assim ela quer vir? Que é? A ideia daquilo embrulhou meu estômago. Ela disse que gostaria de te conhecer direito algum dia. Ele acrescentou. Eu cheguei a rir. Não porque fosse engraçado, mas porque parecia absurdo. Me conhecer direito? Sim. Depois de 15 anos? Eu sei que parece estranho.
Ele admitiu. Estranho, nem começava a descrever. Pai, eu disse devagar. Eu não odeio ela. Essa parte era verdade. O que eu sentia era mais complicado do que ódio simples. Mas eu não tenho relação nenhuma com ela, continuei. E não quero começar uma no meu casamento. Outra longa pausa. Então ele disse baixinho. Você sempre foi teimoso. Aquilo fez algo dentro de mim estalar. Aprendi com você. Por um segundo, achei que ele fosse retrucar. Mas em vez disso, ele soltou uma risadinha curta. E então, disse algo que eu nunca esperei ouvir. Sabe de uma coisa? O quê? Você está certo. Eu congelei. Eu não deveria ter te colocado no meio daquilo quando você era um garoto. Ele continuou. As palavras ficaram suspensas no ar. Eu não tinha certeza se algum dia ouviria aquilo dele. E também não deveria estar te colocando no meio disso agora. Ele acrescentou. Meu peito ficou apertado. Então, o que isso quer dizer? Ele respirou fundo. Quer dizer que eu vou ao seu casamento. O alívio me inundou tão de repente que meus olhos arderam. Sério? Sério. Mas a Karen não vai. Eu engoli em seco. Obrigado. Ele soltou um pequeno suspiro. Eu ainda estou decepcionado. Ele admitiu. Eu sei. Mas você é meu filho. Ele continuou. E esse dia é sobre você. Por um momento, nenhum de nós falou. Então ele disse em voz baixa. Vou mandar a confirmação hoje à noite. Quando a ligação terminou, eu fiquei sentado olhando para o celular. Minha noiva entrou na sala alguns minutos depois. E aí? Ela perguntou. Eu soltei um longo suspiro. Ele veio? Ela sorriu. Isso é bom? E era. Mas, enquanto eu ficava ali pensando naquela conversa, outro pensamento começou a surgir devagar na minha cabeça. Meu pai finalmente aceitou o meu limite. Mas a verdadeira razão de aquilo parecer tão diferente não era porque eu tinha vencido a discussão. Era porque pela primeira vez na minha vida eu não cedi. E talvez seja isso que crescer realmente significa. Manter a sua posição. Mesmo quando a pessoa que está pressionando você é alguém que você ama. Eu ainda estou tentando processar tudo isso. O que você teria feito se estivesse no meu lugar? Me conta nos comentários. E, se quiser acompanhar mais histórias da minha vida, se inscreve no canal.